Paz do Senhor Jesus, os irmãos sejam todos bem-vindos nesse culto especial, nessa sexta-feira, 7 de dezembro, conforme nós anunciamos, a nossa macrocélula. Assim, a gente gostaria que todos os que vão numa célula, que participam de uma célula, estivesse aqui, uma vez por ano, pelo menos, para a gente fazer o quê? Para a gente se confraternizar, para a gente até se conhecer, não é? Até se conhecer, porque a gente se reúne em células diferentes. Quando chega domingo, uma parte vem pela manhã, outra parte vem à noite. Obrigado, irmão. E a gente nem se encontra direito. Se encontrar na rua, não sabe quem é, né? Então, a gente planejou uma vez por ano uma macrocélula com o objetivo de que todos os líderes mobilizassem os irmãos, trouxessem os irmãos que estão na sua casa uma vez por semana, ali em oração, louvando a Deus e sendo bênção, não só para o lar que recebe, mas para aqueles que participam, para os vizinhos e tudo mais. Amém? Nós vamos fazer os testemunhos, né, Bauer? Um pequeno testemunho. Vamos assistir, então. Oi, eu sou a Márcia, mãe do Danilo. Eu quero agradecer muito ao pastor Miranda e todos os irmãos da Missão Cristã por toda a ajuda que vem dando para a gente. A cesta básica todo mês e principalmente as orações de vocês, que é muito importante. Pastor Miranda, todo o pessoal aí da igreja, eu fico muito agradecido pela ajuda de vocês. Vocês estão sendo muito importantes na minha vida. E também quero agradecer ao Dr. Manfio, que veio aqui na minha casa me atender. Muito obrigado. E também não posso esquecer de agradecer a Rosane e o Bauer, que também estão sendo muito importantes na minha vida. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Fico muito feliz por ter vocês na minha vida. Obrigado. Rosana Mello é um anjo na nossa vida. Não tenho nem palavras para agradecer tudo que ela e o Bauer faz e todos vocês, né? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe muito vocês e a família de vocês. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A célula, ela tem nos fortalecido espiritualmente. Ela tem mudado a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira as nossas atitudes. Nos relacionamentos também, ela mudou bastante, é visível. E a gente tem muito que agradecer a irmã Nadir, o irmão José. Eles conseguiram assim, expressar com atitude, com comprometimento, a gratidão. E hoje a minha casa, ela serve ao Senhor. Amém. Kombawa! Kombawa! Ô pessoal do Brasil, saudade de vocês. Bastante. Paz do Senhor, espero que esteja tudo bem aí, tá bom? É difícil, né, a gente tá aqui tão longe, né, e de repente tá aí tendo essa oportunidade de falar com vocês, mas não tá sentindo aí vocês tão perto, né, vamos dizer que era o que tinha de mais gostoso, né, a comunhão que a gente tinha. E hoje a gente tá aqui para falar a respeito disso mesmo, né, porque a gente vai falar a respeito da importância da célula. E isso, na verdade, é uma coisa super importante, né? Que trabalha a fundo essa parte da comunhão com os irmãos, né? Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, né? Chega assim, já tá começando o culto, de repente tem algum compromisso depois, então vê aquele irmão só de relance, né? Então, assim, na célula a gente tem essa oportunidade, né? De ter uma comunhão maior, conversar, né? Então, isso é muito importante, né? Mas não é isso que eu acho, assim, né? A minha opinião a respeito da célula, né? Eu já falei, acho que com o pastor, acho que provavelmente ele vai lembrar, né? Porque, assim,
às vezes a gente chega aflito, né, com os problemas do dia a dia, seja ele familiar, seja ele a respeito de doença, né, qualquer sentido financeiro, né, e a gente chega muitas vezes e até o inimigo luta com a gente lá em casa, nem vai, começa a acontecer aquelas coisas erradas, e você fica, quer saber, não vou, eu falo, não, mas eu tô muito mal e vou sim, aí você chega lá na igreja, meio assim, aí vem os irmãos todos lindos, bonitos, cheirosos, paz do Senhor! Falo, meu Deus, é só eu que tô nessa tristeza, com problema, tá todo mundo bem, só eu. Todo mundo contente e tal. Daí o pastor dá aquela pregação. Eu falo, ai, graças a Deus, olha que Deus é bom mesmo. Falou comigo, deve ter sido só comigo, porque os irmãos tá tudo contente, não deve ter problema, coisa nenhuma, né? E daí na hora de ir embora, paz do Senhor, irmão. Olha quem chegou aqui, hein? Oi, Faz assim, Yuri, dá um tchauzinho pro pessoal. Oi. Então, aí a gente fica nessa coisa, né? Fala, meu Deus, será que a gente só que tá passando por problema, né? E na verdade, você indo na cela, você percebe que não, né? E aí você, não, é claro, né? A gente não quer ninguém mal, né? Mas a gente até agradece, fala, nossa, os irmãos também têm problema, não é só a gente, né? Então a gente vê, né, o agir de Deus na vida de todo mundo, né? E na verdade até essa felicidade em estar na casa de Deus, né? Porque a paz dele, ela não tem explicação, né? E às vezes a gente está passando por tanta coisa ruim, tanta dificuldade, mas a gente está lá com a alegria de louvar o Senhor, né? Então, assim, é muito importante, gente. Vai na célula, né? Tem essa comunhão, essa proximidade com os irmãos, né? Troquem as experiências, né? Que Deus tem feito na vida de cada um de vocês, que é muito bom mesmo. Acaba, assim, dar aquele arremate, né? Tudo que a gente escuta lá na pregação, o pastor prega mesmo, né? E aí a gente troca as experiências na célula. É muito bom mesmo, né? Vamos lá para a opinião do Marco. Vamos lá, Marco. E aí? A célula, ela aproxima as pessoas, a gente, como ela falou, todo mundo tem problema, só que a gente, assim, não sabe, né, até que proporção é o problema deles, né? A gente reclama de uma coisa, vai ver o irmãozinho tá pior que nós 1000 vezes, né? E ali a gente praticamente lava a roupa suja também, né? Porque você vai ver que na igreja todo mundo vai lá em comunhão e tal, mas a célula é uma coisa mais assim, mais unida, né? É onde você divide os seus problemas e vê que todo mundo tem os seus problemas, onde você sente que você é mais querido, mais irmão do outro, tá? E nós frequentamos a célula aqui no Japão também, tá? Uma célula aqui também muito tem, boa, aqui nós estamos na cidade de Requinan, e tem várias células aqui, a igreja aqui tem várias células, não falta. Você tem ideia, a célula acaba aqui entre meia-noite e meia-noite e meia, e o pessoal sai daqui para ainda ir pro monte aqui, eles vão no monte aqui orar, faz vigília, tudo certinho. Então, uma coisa que é importante é vocês estar em comunhão, e a célula vamos dizer assim, a oportunidade que você tem de estar em comunhão com os seus irmãos cada vez mais, tá? Então, frequenta a célula. Com certeza o diabo vai atacar vocês, tá? Mas vocês é filho de Deus, como nós somos todos, e luta até o fim, tá bom? Aqui no Japão, o que nós fala para lutar, Preta? Gambate! Gambate, entendeu? Aguenta firme aí, tá bom? Se esforçar, se esforça, né? Aí na palavra, tá bom? E quero aproveitar a oportunidade de falar que a gente ama muito vocês de coração, todos os irmãos aí. Nós assistimos o culto aí do Brasil, tenho muito saudade do pastor, muito saudade de todos vocês, tá? O Bal, a Rosana, todo mundo, sem exceção. Quando a gente começa a orar aqui, a gente começa, se for falar todo o nome, a gente passa o dia inteiro orando aqui, a noite inteira. Mas vocês estão nas nossas orações, hein? Vocês crente VIP. Crente VIP, nós está em todos os lugares com vocês, tá bom? Um beijo, nós amamos vocês e estamos esperando vocês aqui no Japão. Ó, gente, e vocês assim que às vezes, é um negocinho assim, né? Não vai dar pra mim na cela porque teve isso, teve aquilo. Gente, pra vocês terem ideia aqui, os trabalhos aqui é difícil, viu, gente? É muito sofrido, puxado, hein? sabe? Geralmente a pessoa sai, fica numa fábrica aí 12 horas, para vocês terem ideia, a célula aqui começa às 9h30 da noite, e ela acaba depois da meia-noite, e ainda o pessoal ainda vai fazer oração em outros lugares. O pastor aqui, ele
por essa falta de horário dos irmãos, que tem muito compromisso com o trabalho, ele faz visita durante a madrugada, né, para os irmãos, para socorrer, de vez em quando ele socorre a gente também. Então, assim, vocês verem, né, quando a gente quer buscar a Deus, não tem desculpa, né? Não tem horário, tem simplesmente a vontade de você querer, né? Então vamos lá, gambater, procura Deus mesmo, sabe? Se agarra a Ele, né? Aproveite essa comunhão que tem aí com os irmãos, vá na célula, leve amigos, leve colegas de trabalho, entendeu? Leve a palavra de Deus, que isso é muito bom mesmo, e com certeza a gente vai ter recompensa depois, tá bom? Eu quero deixar um grande beijo para vocês, tá bom? Vocês, ó, dê tchauzinho lá pra gente, lá a gente acompanha, fico muito feliz quando lembra da gente. Ai, para com isso, deixa eu falar tchau. A gente fica muito feliz, né, quando o pastor cita a gente aqui, pode ter certeza que a gente faz o esforço maior do mundo para estar ao vivo, né, porque depois fica disponível o vídeo, né, mas a gente se esforça para assistir ao vivo, né, fica muito feliz e ao mesmo tempo triste por estar longe, mas vocês são muito queridos da gente, tá bom? Tá bom? Grande beijo para vocês, vem que dá um beijão, Yuri. Olha lá, Yuri astronauta. Tá. Tá bom, gente? Como é que fala mesmo? Boa noite pra vocês. Kombawa. Gambate. Vamos lá. Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau. Você sente que a pessoa tem uma oportunidade de falar com a gente e ela quer falar um pouquinho mais. Amém? Gravado não tem mais nenhum, né, Bauer? Glória a Deus. Então eu quero abrir oportunidade, porque nós queremos ouvir alguns testemunhos objetivos, rápidos. Quero saber se as células separaram alguns irmãos que queiram dar um testemunho a respeito da importância da célula na sua vida. Não precisa falar bastante, igual a irmã falou, né? Mas é importante, irmãos, que a gente publique a nossa fé. Amém? Quem vai ser o primeiro que quer dar um testemunho? Vamos dar a palavra aqui para o Alexandre. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Bom, eu me lembro da primeira vez que eu fui em uma célula, ainda não era membro da igreja, fui na companhia do pastor Miranda, lá na chácara daquele senhor, pastor, que faleceu, irmão da senhora, né? Foi a primeira célula que eu fui, foi na residência do seu irmão. E na ocasião, me lembro, cansado, depois de mais um dia de trabalho, né? E aquela correria toda. E lá o pastor, né, como de costume, ele replicou a palavra do domingo, né? Eu não frequentava aquela época assiduamente os cultos. E na ocasião, o que me chamou bastante a atenção da célula é que a palavra ela é anunciada, que a célula hoje eu tenho para mim que é para anunciar, para discipular e para treinar. E naquela época, naquele dia especialmente, ficou muito forte para mim o quão é importante nesse ambiente da residência das pessoas, em que nós somos acolhidos de forma calorosa, em que há aquele contato, a proximidade maior entre os irmãos, não que aqui na igreja não seja, mas na residência é diferente. A pessoa leva uma palavra específica para você, e aquele dia me chamou muita atenção isso, que a palavra ela é muito mais fácil de digerir, principalmente no meu caso, que estava iniciando ainda no Evangelho, né? Então, me lembro exatamente daquele dia, o quão eu saí fortalecido, o quão eu saí revigorado daquele dia. Eu cheguei cansado e saí revigorado daquela cela para enfrentar mais
os dias restantes da semana. E o pastor Miranda, em janeiro desse ano, ele já era um desejo do coração, mas o desejo ainda não havia sido expressado. O pastor Miranda foi em casa e fez o convite para que nós, eu e a Renata, liderássemos aí a célula voadora. Não precisou de muito tempo para responder positivamente, porque realmente já estava no coração assumir esse compromisso com Deus, né? E para falar da célula hoje eu sou suspeito, porque a célula, eu sempre digo lá para o pessoal, eu ensino aprendendo. E realmente, no nosso dia a dia, os irmãos lá do Japão comentaram, né? As tarefas do dia a dia, o horário, às vezes dificulta, né? A gente, qualquer coisa, qualquer problema, nós já deixamos de lado a oração, deixamos de lado o compromisso realmente com Deus para dar passagem para os nossos afazeres diários, né? E a célula tem a cada quarta-feira alimentado a necessidade de comunhão, a necessidade de oração, a necessidade de examinar cada vez mais a palavra de Deus e levar a mensagem, né? Como vidas realmente são transformadas pela célula. A minha vida foi transformada porque na célula me chamou a atenção esse contato específico, um contato mais acalorado que a residência proporciona e a palavra soa melhor. Não que na igreja isso não aconteça, mas lá na célula, um ambiente mais amistoso, sem tanta formalidade, a palavra é muito mais fácil de ser entendida e o Espírito Santo, no meu modo de já, age de maneira poderosa nesses pequenos grupos. É isso que eu tinha que te dizer a todos. Muito obrigado pela participação de todos e que Deus abençoe a todas as células. Glória a Deus. É importante, né, essa palavra. Eu ensino aprendendo, né? Eu ensino aprendendo. Às vezes a gente às vezes a gente se engana, irmãos. A gente se engana com uma coisa muito séria. A gente acha que uma pessoa deve se preparar teologicamente para comunicar o Evangelho. Aí aquela pessoa é levantada na igreja, vai para um seminário, fica 5 anos, aí torna-se bacharel em teologia, aí vai auxiliar um outro pastor, até que um dia... E a gente acha que essas são as pessoas qualificadas para falar do Evangelho. É claro que conhecimento não ocupa lugar, irmãos. É claro, quanto mais conhecimento, melhor. Mas o Evangelho, o que é pregar o Evangelho? O que é? É repartir com outras pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. Só isso. Só isso. É comunicar algo que Deus fez para nós. Chama o parente, chama o primo, chama 2, chama 3, reúne ali em casa. E ali cantam os louvores, compartilha uma palavra, ora um pelo outro e vai embora. Se tiver um cafezinho, melhor. Se não tiver, bebe água, vai embora. Está feita a célula. Né? Então é muito importante essa palavra. Eu vou ensinando à medida que eu aprendo. Quer dizer, eu pego um pouquinho aqui e já passo para o outro. Pego um pouquinho aqui e já passo para o outro. E a célula voadora tem sido grandemente abençoada. Quantos irmãos da célula voadora se batizaram no último batismo? Levante a mão. Fique em pé, os que se batizaram no último batismo. Olha lá. Ainda tem lá a Maiara e o Major Campos, que estão lá atendendo a criancinha. Então, nós estamos vendo aqui mais 5 membros da igreja, além da Maria Inês
que já era batizado nas águas, mas que é da célula e que foi recebida também como membro da igreja. Olha que maravilha. Pode sentar. Digam glória a Deus, irmão. Agora eu pergunto, sem a célula, esses irmãos teriam sido alcançados da mesma forma? Não. É uma estratégia. Né? Tem pastor que tem aquela fé extraordinária, que as pessoas vão sair pela cidade assim, ó, sem saber para onde vão passar na frente da igreja dele e vão entrar. É uma fé gloriosa, eu não tenho essa fé. Então, ao invés de esperar por esse milagre, a gente faz a obra do Senhor chegar mais perto lá daquela pessoa, numa casa. Então, a gente vê o resultado palpável do trabalho de alguém que levantou a mão para Jesus e disse, não, eu vou reunir na minha casa um pessoalzinho. Digam glória a Deus. Ah, mas o irmão Alexandre é juiz de direito. Isso, irmãos, não tem nada a ver. Absoluta. Ele podia ser o dono da farmácia. Ele podia ser o funcionário da prefeitura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver é justamente nascer no coração esse desejo de levar a palavra. Há mais um testemunho? Irmão Candela, irmão Fernando, quer dar um testemunho sobre a célula. Paz, irmãos. Para mim é um motivo de gratidão estar dando esse testemunho. Procurei o irmão Luciano. Há pouco mais de 3 anos, trabalhando na célula, eu e minha esposa, na busca de galgar um algo a mais num trabalho extra que eu faço até hoje ainda, nós resolvemos sair viajar o Brasil afora. Conversamos com o pastor e fomos lá. Deu tudo certo. Tudo resolvido. Mas o tempo era muito curto, célula, nem pensar mais. No começo, final de dezembro, eu vim aposentar. E aí eu falei, bom, agora vai ficar bom. Ficou nada. Achei que ia ter tempo para fazer as coisas, mas, por incrível que pareça, eu me enterrei numa depressão. Eu curti meses de depressão. Eu consegui ficar mais de meses sem pisar fora da minha casa. E com um detalhe, podia conversar comigo, ligar para mim na minha casa, ninguém percebia nada. Só minha família percebia o que estava acontecendo. E não havia desespero. Eu não sei, não desejo para ninguém isso, tá? Porque esse sentimento é terrível. E um belo dia, minha esposa me disse que havia recebido um convite da irmã Silmara para ir na célula. E ela um pouco temerosa, né? Porque é algo que a gente já fazia já há alguns anos, né? E aí, bem, vamos? Falei, vamos. Ela até assustou, né? Nós fomos, mas eu daquele jeitão, né? O sentimento é o pior, tá? É sentimento de morte, tá, pessoal? E sem motivo, tá? Não tinha doença, não tinha droga, não tinha vício, não tinha falta de dinheiro, sei lá o que mais. Só não tinha a comunhão. Achava que tinha, mas não tinha. E nós viemos aqui na casa do irmão Luciano. Eu digo para vocês, eu fui curado naquele dia. Para a honra e glória do Senhor.
Eu não ingeri nenhum comprimido, nada. Não fiz nada. Eu curti a fossa enterrado nisso aí. Pela misericórdia do Senhor, eu saí sem resquício nenhum, tá? Não há resquício. E é incrível o que aconteceu naquele dia, né? Uma célula normal, né, irmã Juramir? Normal, pregação normal. Mas ali eu recebi um milagre. E eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos. Obrigado. Boa noite. Está suando por quê? Correu atrás de bandido a vida inteira, nunca suou. Agora vem aqui, soa. Soa. Aqui soa. Digam glória a Deus. Que de Nadir, não veio? Você não bateu nela nada, não é isso, não? Tá. Deixou amarrada, alguma coisa assim do gênero. Mais um testemunho, irmãos. Maiara, vem cá, Maiara. Traz o biscoito, se precisar, traz o biscoito junto. Vem cá, Campos. A Maiara e o seu esposo, o Major Campos. A gente estava meio acostumado a falar capitão, mas já melhorou um pouco. Eles querem dar um testemunho. Uma boa noite, a paz do Senhor. O convite da célula, ela veio bem no começo do ano. Fazia muito tempo que o Latuf vinha convidando o Campos para participar, mas confesso que eu tinha muito receio e preconceito, porque a minha vida toda eu fui católica. E, para mim, os evangélicos, eles odiavam os católicos, e como que eu ia entrar na casa de alguém que falava da minha religião? Então, esse era um preconceito que eu tinha. E, determinado dia, o Campos encontrou o Alexandre fez mais um convite para a gente conhecer a célula, e eu também falei para o Campos que a gente não ia, e ele disse que era para a gente poder levar qualquer Bíblia. Eu só tinha a Ave Maria. Como que eu ia levar essa Bíblia na célula evangélica? E nós fomos, eu levei a Bíblia, mas eu não tive coragem de tirar ela da bolsa. Eu fiquei com muito medo. Mas, a partir daquele dia e que a gente conheceu a célula e viu o que era, a nossa vida mudou totalmente. E é muito bacana, porque nós começamos a frequentar em abril. Eu tive um problema muito complicado no meu trabalho, eu tinha assumido uma secretaria no município e tive um problema muito sério lá. Voltei para o meu cargo de origem e comecei a ter alteração de pressão, síndrome do pânico, tomar medicação, um monte de coisa. E a célula nos fortaleceu muito. Eu falo muito que foi uma mudança de vida, de estilo de vida, na nossa família. Foi extraordinário a partir da célula. Se a gente não tivesse conhecido a célula, ou talvez tivesse ido em um culto em uma outra igreja, talvez a gente não tivesse tido a mesma experiência que nós tivemos agora. E, através da célula, veio o convite para conhecer o culto e conhecer a igreja. E eu também achei que eu ia chegar aqui e o pastor ia estar gritando, e aquela coisa toda, e eu também vim com preconceito para saber como que era um culto. Eu nunca... Eu fiquei assim, eu falei para o Campos, vamos, né? Não sabia qual roupa, né, que ia vir num culto, nunca tinha ido num culto, mas a gente veio, e eu me apaixonei pelo culto. Eu percebo que tanto tempo que eu fiquei numa religião, parece que eu não tinha intimidade com Deus. Eu cumpri um protocolo. Eu ia todos os domingos, eu lia um folheto, depois a gente ia para casa, eu cumpria meramente um protocolo. Hoje eu venho para o culto, para uma experiência de vida e um exercício de ser cristão todos os dias. Na célula, que nós conhecemos e nós começamos a frequentar, e veio o batismo. Então, hoje nós estamos firmes na nossa religião, no reconhecimento de Jesus. E nós passamos por muitos problemas financeiros, até com relação ao estilo de vida. Nós achávamos que
o ter, ele era mais importante que o ser. Então, o que nós pensávamos era que nós precisávamos passar uma imagem para as pessoas de que a gente morava num lugar legal, que a gente esbanjava situações e que aquilo era importante. Nada mais era importante um estilo de vida do que todo mundo nos ver lá em cima, enfim. Só que esse nos ver lá em cima nos trouxe para baixo, porque nós envolvemos em muitas dívidas. Então, tudo que a gente achou que estava sustentando, que estava sendo bom, que aquilo estava sendo a nossa felicidade, nada mais foi que o nosso fim, porque nós tivemos muitas dívidas de estudo. Tantas coisas que foram amarradas na nossa vida, a partir do momento que a gente começou a frequentar a igreja, essas amarras soltaram de uma forma extraordinária e os nossos problemas se resolveram sim. Não é demais e nem uma afirmação falsa de que a partir do momento que a gente recebe nosso Senhor como único Salvador, as nossas vidas transformam sim. Era uma coisa que a gente achava que era impossível e é possível sim. Hoje nós temos as respostas todos os dias de que aquilo vai mudar, de que aquilo é um poder de Deus e que aquilo a gente vai tirar uma resposta. Então, desse estilo de vida nosso, graças a Deus, Deus nos abriu os olhos e a gente viu a tempo que não era aquilo. Uma vez o pastor comentou no culto a respeito do minimalismo. E eu fui ler a fundo o que era aquilo. E o pastor comentou no culto que não era nada importante a nossa questão material, mas que Deus nos queria perto dele. E apresentou o minimalismo. E eu fui ler. Eu baixei o vídeo que o pastor comentou. Falei, esse vai ser o nosso estilo de vida. Eu não tenho a necessidade de mostrar para ninguém aquilo que eu tenho, aquilo que a gente precisa ter para ser feliz, não. A gente está feliz com o que a gente tem, é legal, é bom. Né? Nada mais tranquilo de que você tem Deus no coração e você está vivendo tranquilo, dormindo tranquilo. Não é? Então, a comunhão que eu achava que eu tinha, eu não tinha. Eu não tinha. A célula nos trouxe resposta para todas as nossas questões. E eu fui catequista na igreja, e algumas passagens bíblicas que o Alexandre apresentou para nós, gente, aonde estava isso que eu nunca vi? Então, nesse tempo todo, eu não sabia de muitas coisas. Então, eu afirmo isso no meu trabalho, nós temos testemunhado isso em todos os lugares. O Deus que eu conheço hoje é o Deus que mudou a nossa vida. É o Deus que vem nos fortalecendo. É o Deus que vai unir o nosso casamento, porque nós não somos casados. E aí, maio, pastor, já deixa maio para ele não fugir. Que nós vamos legalizar a nossa questão. E só para finalizar, o que me trouxe, tudo através da célula, e a igreja, o que foi mais importante para mim foi voltar a ceiar. Eu não ceiava, porque na outra religião só poderiam participar desse momento as pessoas que tinham uma situação regularizada, talvez, mas não que o sentimento fosse sincero, porque o status era muito importante, o status de ser casado. Aqui o pastor nos apresentou que estar na ceia do Senhor estão todas as pessoas. Todos. Jesus ceiou com o traidor. E que a partir do momento que você ceia, ali sim é o seu ponto de partida para a mudança. Não dá para a gente achar que só quando eu casar eu vou voltar a ceiar e enquanto isso eu vou levando a vida. E não é isso, não. Então, essa é um testemunho nosso. Campos quer? Eu falei um monte de coisa, né? A paz do Senhor. Eu não vou prolongar muito, né? Ela já falou bastante, né? Ela estava ansiosa, viu, pessoal? Tá? Nem dormiu essa noite. Só queria relatar, agradecer ao Latuf, ao Alexandre, por serem pessoas importantes na nossa vida e por ter transformado a nossa vida. Né? Nós éramos um casal até o dia 25 de abril de 2018, e do dia 25 de abril de 2018, nós nos tornamos um novo casal. Tá? Só para conhecimento, eu já falei numa
reunião fechada aqui que tivemos tempos atrás, que eu vaguei 25 anos longe de Deus. Eu era da congregação cristã até os 16 anos. Hoje eu tenho 44 anos, dá 25, mais ou menos 25 anos aí. Aproximadamente uns 25 anos longe de Deus. Que eu não entrava na igreja, busquei outras religiões, tá? Espiritismo, conheci outro mundo lá, que não me trouxe nada, não me agregou nada, pelo contrário, tirou de mim. Perdi muito na vida. Então, eu hoje me sinto uma pessoa totalmente feliz, realizada. Sei que o caminho é longo. Uma coisa que o pastor falou e me gravou é que toda vez que ele vem aqui, na célula, nos ensinamentos sobre o Novo Testamento, ele nos ensina nada mais do que como recebermos a morte, né? Que esse ensinamento é para que a gente possa ter a vida eterna. E a vida eterna só teremos com a morte carnal. Então é o preparativo para que todos nós possamos ter a vida eterna. E eu vou fazer de tudo para que eu seja merecedor dessa vida eterna. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado, pastor. Que Deus abençoe a todos. Digam glória a Deus, irmão. Essas coisas são muito sérias, vocês não acham, irmãos? Vocês não acham que essas coisas são muito sérias? São muito pesadas, são muito profundas. Porque nós estamos ouvindo aqui sobre novo nascimento. Novo nascimento. Pessoas que têm nascido de novo. Ao ter contato com o Evangelho do Senhor Jesus, através, olha bem aqui, ó, de uma simples reunião numa casa de família. Não é uma grande produção, não é absolutamente. Alguém que levantou a sua mão e disse: eu vou compartilhar aquilo que eu tenho recebido de Deus na minha vida. Você vê no caso do Alexandre, ele foi batizado em setembro do ano passado. 1 ano e 2 meses depois, ele estava na água comigo lá, na Macruz, batizando 4, 5 pessoas da sua célula. Já pensou se ele tivesse que fazer uns 5 anos de teologia, bacharelado e não sei o quê, para depois falar de Jesus para alguém? Não estou falando mal do estudo nem do conhecimento. Eu estou dizendo que nós temos que pegar daqui e passar para lá, irmãos. Pegar daqui e passar para lá. Pega daqui e passa para lá. Digam glória a Deus. Irmãos, a gente poderia ficar ouvindo testemunho aqui até não sei que horas, né? Porque eu vou ouvir mais um testemunho e depois a gente vai ouvir a palavra, a gente vai soltar as crianças e vai ouvir a palavra depois desse testemunho. E lá no final, de repente, ainda dá para ouvir mais algum. Amém? Quem que vai dar mais um testemunho? Ô Marcos. Ô Marcos. Querido Marcos. Glória a Deus. Escreveu tudo isso ou não? Tudo isso. Boa noite. A paz de Cristo. Confesso que eu estou um pouco nervosa, mas essa semana eu recebi o convite para estar testemunhando um pouquinho de Deus na minha vida e eu escrevi um pouquinho de como está sendo essa experiência com Deus. Então, antes da célula, antes de receber o convite,
eu não tinha muito conhecimento tão profundo da palavra de Deus, como tenho agora, a partir do momento que eu comecei a frequentar, pelo convite de uma cliente e amiga minha, a Renata. Então, todos os momentos que eu estava com ela, Deus já tocava no meu coração de estar ouvindo a palavra, e eu buscava uma resposta de o que o Senhor gostaria de mim, o que eu poderia fazer por Ele, né? Qual era o meu chamado. Então, através da célula, eu entendi que o que Deus queria comigo era a comunhão. Então, Ele queria que essa intimidade com Ele se aprofundasse e viesse não só transformar a minha vida, mas como a vida dos meus familiares e as pessoas ao meu redor, clientes e amigos que compartilham da minha história, sabe como é o meu dia a dia. Então, e a cada momento que eu estava na célula, o meu coração se atraía cada vez mais para estar perto de Jesus e saber o que Ele queria fazer por mim, o que iria fazer por mim, certo? Então, eu fiz desse momento uma prioridade, então, de contemplar a graça de Deus em minha vida, de testemunhar tudo isso às pessoas ao meu redor. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que esse é o desejo do coração de Deus, e de que nós possamos viver a santidade e a comunhão ao lado dele. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, então, irmãos. Esse convite que Deus faz a nós, para que através de nossas vidas, no trabalho, na família, Ele possa vir a reinar e falar no corações de todos que ainda, por incrível que pareça, não ouviram falar desse Deus. Amém. Parabéns, irmão. Uma célula começa quando tem alguém que fale de Jesus para os outros e convide. Convide. Que fale do amor de Deus para alguém. A Renata convidou o Marcos várias vezes. Né, Marcos? Convidou, ele aceitou o convite, foi na célula e Deus abençoou a vida dele. E muito mais Deus vai fazer. Isso é só o começo que Deus está fazendo. Digam glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então, para o evento da macrocélula ser um evento realmente de célula, precisava que um dos líderes das células trouxesse uma palavra aqui nessa noite. Amém, irmãos? E eu convidei a irmã Fabiana, e ela me disse: pastor, ela tem um trabalho dela na Justiça Federal, e ela disse: eu estou de plantão. Como é que eu faço? Eu falei: prepara a mensagem. Ué, pela fé, prepara a mensagem e vai para a reunião. Se tocar o telefone e chamarem você, eu pego o microfone e termino de pregar para você. Amém? Fabiana, chega para cá. Fabiana vai trazer uma palavra nessa noite. Digam glória a Deus. Vamos ficar em pé de novo para a gente orar? Vamos? Quem está com problema na coluna já vai ficar curado. Em nome de Jesus. Vamos orar. Amado e bendito Deus, louvado seja o teu nome pela vida da irmã Fabiana.
pela vida do Fernando, pela vida da Débora, da irmã Ana Maria, do seu Egídio, pela vida do Lauro e da Denise. São vidas que compõem a célula Obed-Edom. Pai, o Senhor certamente colocou uma palavra no coração da tua serva. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, podem se assentar. Eu queria agradecer o convite do pastor. O pastor me ligou no sábado passado e fez o convite. E naquele momento Deus me fez recordar uma palavra, colocou um texto no meu coração e deixei Deus trabalhar. E no domingo, nós chegamos aqui para o culto e o pastor falou, abra em João 6, e era o texto. E eu pensei, ixi, o pastor vai pregar já tudo. Mas eu creio que era a confirmação da palavra. E falei, Deus, é essa palavra que o Senhor tem para nós na macrocélula? E Deus me incomodou muito essa semana com essa palavra. E eu creio que é ela que Deus tem para ministrar para nós nessa noite. Então, eu queria que você abrisse comigo em João 6. Em João 6, nós vamos ler do verso 1 ao 13. João 6, de 1 a 13. Amém? Todos acharam? A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Amém? Esse texto é um texto bastante conhecido, né? É até interessante porque esse episódio da alimentação dos 5.000 é o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos. Em cada um deles nós vemos detalhes, mas esse eu achei o mais completo para o que eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Ele também, creio que ele é um texto muito interessante para nós, para essa noite de hoje de macrocélula, e ele merece ser destacado por alguns motivos.
Nós sabemos que a maioria das células, né, o pastor até já mencionou isso aqui, o Alexandre mencionou isso aqui no seu testemunho, né, que a maioria das células se reúnem e estudam a palavra que é ministrada pelo pastor no domingo. Ela é replicada, reaplicada, né, nas células. E algumas delas, todas, mas algumas em especial, foram bem marcantes, que poderiam ser lembradas por meio desse texto que nós acabamos de ler. Então, acho que esse texto, para mim, ele nos faz recordar daquilo que nós aprendemos durante esse ano nas células. Quando fala aqui, 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão, qual palavra será que nós lembramos que foi replicada nas células? O pouco, o muito. O muito e o pouco com Deus. Com Deus, para Deus. Não foi isso? Não vou voltar na mensagem, né? Quem não lembra, vai lá no canal da Missão Cristã e está lá a palavra do pouco e do muito. Quando a gente vê aqui alguns termos, né, a menção de algumas pessoas nesse texto aqui, também aparece que uma multidão seguia Jesus, né? E Jesus estava acompanhado dos discípulos. Nos faz lembrar de uma outra passagem que nós estudamos durante esse ano, que fala dos tipos de pessoas que nós encontramos na igreja. Vocês lembram disso? Não faz muito tempo, né, pastor? A diferença entre multidão, convencidos de algumas verdades bíblicas e discípulos. Então, esse texto nos faz lembrar essa mensagem que nós aprendemos. Quem não lembra, canal Missão Cristã. E, por último, lembramos tão recente a palavra do pastor de domingo, que, na verdade, para mim, foi um estudo fantástico para a gente pôr em prática na nossa vida, né? Para a gente ser ricamente abençoado por Deus, que é o pouco que nós agradecemos e nós repartimos, isso se torna a chave da multiplicação. Que o repartir é o quê? O agradecimento, a gratidão materializada. Então, esse texto aqui a gente poderia até tirar mais coisas, mas só aqui nós vimos que 3 ensinamentos que nós tivemos durante o ano estão neles. Então, acredito que esse texto bíblico, por ele, nós podemos ver o quanto nós aprendemos. Não é verdade, irmãos? Hoje é a macrocélula. Eu acredito que hoje seja um dia, claro que nós não vamos finalizar as nossas atividades, as células vão continuar, mas acredito que hoje seja a oportunidade de nós avaliarmos o quanto nós aprendemos, fazermos um balanço. Teve o balanço financeiro da igreja, né? Hoje é o balanço espiritual do que nós tivemos durante esse ano. E o quanto nós aprendemos, não é? Pelos testemunhos a gente vê isso, o quanto nós aprendemos durante este ano. E nós podemos, né? Fiquei pensando nisso quando eu li esse texto da multiplicação dos pães e peixes, eu fiquei pensando, nós podemos até afirmar e dizer, e eu creio de fato, o pastor sempre brinca que eu uso esse termo, mas eu creio mesmo, pastor, que no mundo espiritual houve uma multiplicação de pães e peixes. Quando as células se reuniram, né? Cada reunião de célula, cada célula que se reuniu, e que houve palavra, houve louvor, houve testemunho, ali houve uma multiplicação de pães e peixes. Então, esse texto retrata, eu creio que retrata daquilo que nós vivenciamos durante esse ano. Por que eu digo que eu creio que no mundo espiritual aconteceu uma multiplicação de pães e peixes? Porque se a gente for ver o que simboliza o pão e o peixe, o que simboliza o pão? O alimento, a porção diária. Não foi isso que nós tivemos em cada reunião de célula? O pão, o alimento. O Senhor alimentou, como nós vimos no testemunho aqui, o Senhor alimentou a nossa alma, as nossas emoções, né? Trazendo cura. O Senhor alimentou o nosso espírito, trazendo crescimento espiritual.
Então, o pão se multiplicou nas nossas casas, nas nossas reuniões. Amém? E o peixe? O que o peixe simboliza? Né? Muita gente coloca até nos carros lá, cola o peixinho. O que ele simboliza? Né? O cristianismo, o evangelho. O cristianismo, o evangelho não foi compartilhado a cada reunião, irmão? Foi. Então, nós podemos afirmar, sim, que nós passamos por uma multiplicação de pães e peixes. Né? Acho engraçado que, se a gente for pegar esse mesmo texto bíblico da multiplicação de pães e peixes, a gente vai ver que Jesus explicava, a multidão seguiu, e Jesus explicava, ensinava, e que, ao cair da tarde, já adiantada a hora, Jesus percebeu que ele estava com fome, não só fome espiritual, mas uma fome física, né? E, para alimentá-los depois, para ter a multiplicação, ele dividiu. Né? O povo mandou sentar lá na relva, mandou sentar, né, em pastos verdejantes, e dividiu-os em grupos. Se você for ler lá nos outros textos bíblicos, vai aparecer isso, que ele dividiu na multiplicação de pães, dividiu o povo, a multidão, em grupos. Grupos de 100 em 100 e 50 em 50. Né? Foi a logística para fazer a multiplicação. E nós podemos falar que isso foi feito. Né? Nós dividimos em grupos, né? Talvez de 7 em 7, 10 em 10, mas nós nos dividimos, né? E assim Deus permitiu que, para a gente receber a multiplicação. Né? Algumas células aconteceram como aconteceu no texto bíblico, ao cair da tarde. Né? A maioria das células começam a cair da tarde. Algumas foram adiantada a hora, né? Como diz o texto bíblico, adiantada a hora. Jesus percebeu que ele estava com fome. Quantas células não foram até meia-noite? Né? Passaram lá postando a fotinha 1h da manhã, não é verdade? Então, nós não percebemos, mas eu creio que no mundo espiritual houve a multiplicação de pães e peixes em todas as reuniões de célula que nós tivemos. Porque nós não demos conta que essa multiplicação do alimento espiritual e do evangelho, né, com o simbolismo aí do pão e do peixe, aconteceu em todas as nossas células, em todas as nossas reuniões de célula. Amém? O milagre foi externado aqui. Tenho certeza que, se o pastor abrisse, nós ficaríamos aqui a noite toda para contar o que a célula fez na nossa vida e faz na nossa vida. Né? O milagre é externado em cada testemunho que foi dado e poderia ser dado nesta noite. Então, essa primeira parte da palavra é nesse sentido, de recordar o quanto nós aprendemos e o quanto Deus fez nas nossas vidas. E isso é gratidão. Amém? Então, o pastor falou assim, quem subir no púlpito nesse mês, fale sobre gratidão. Então, essa parte eu já cumpri, pastor. Gratidão. Somos gratos por tudo que o Senhor nos fez, pela multiplicação de pães e peixes em todas as reuniões. Mas, ainda nessa noite, eu queria ver esse texto numa perspectiva diferente, acrescentando um pouco do que o pastor, como sempre faz sabiamente, né, ministra a palavra. Eu queria acrescentar um ponto que Deus ministrou meu coração, e eu creio que é a palavra que Deus tem para nós, né, a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Então, eu queria que você abrisse comigo em João 5, voltasse aí um pouquinho o texto bíblico. Em João 5, a gente vai ver, depois você lê em casa, medita melhor, né? A gente vai ver que Jesus estava pregando, ensinando em Galileia, e ali ele realizou muitos milagres e principalmente curas. Vocês podem ver que o texto bíblico de João 5 começa a cura de um paralítico. Então, Jesus estava lá fazendo muitos milagres, principalmente curas, e eu queria destacar algo do discurso de Jesus. João 5:20 diz assim: Jesus estava explicando a sua missão e ele proferiu essas palavras. João 5:20.
porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Maiores obras do que estas mostrará, para que vos maravilheis. O que Jesus estava dizendo nesse momento, antes da multiplicação de pães, quando ele estava curando muitos enfermos? Jesus estava dizendo que maiores milagres viriam. Ele anunciou isso para uma multidão ouviu. Os discípulos o ouviram? Pergunto eu. Os discípulos o ouviram? E aí nós chegamos no texto dessa noite, né? Que é João 6. Depois dessas coisas, começa assim o versículo 1, né? Jesus saiu da Galileia, curou os enfermos, e depois dessas coisas todas, depois de proferir esse discurso, ele atravessa o mar da Galileia, diz aí o texto bíblico, ele queria descansar e procurou um lugar no deserto. E estava com eles os discípulos, como nós lemos aqui no verso 3. Mas outros o observavam. Aliás, uma multidão observou que Jesus estava se deslocando e seguiu Jesus. E aí, no versículo 2, diz exatamente isso. Seguia-o numerosa multidão. Por que essa multidão seguia Jesus? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a multidão seguiu. Eu vi que ele curou o paralítico, eu vi que ele curou tantos enfermos, e por essa razão seguiam Jesus. Eles tinham, a palavra diz, tinham visto. Tinham visto. E eu acho muito interessante que nesse texto, dentre a multidão, em João 6, há destaque, não há destaque, mas há menção, talvez seja a palavra mais correta, de alguém que estava na multidão. A menção de Jesus, a menção de que com ele estavam os discípulos, a menção da multidão, e da multidão a menção de alguém que está no versículo 9. Diz assim o versículo 9: quando Jesus viu que o povo estava com fome, uma fome que não era só espiritual, era uma fome física, ele chamou os discípulos e falou sobre dar ao povo de comer. E, como o pastor já mencionou no domingo, nenhum discípulo resolveu o problema. Mas aí André informou a Jesus, e no versículo 9 diz assim, André falando para Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então, nesse texto bíblico, a gente descobre que no meio da multidão havia um rapaz. Havia um rapaz que a Bíblia não registra muito sobre ele. Aliás, da vida dele, nada. Alguém que até hoje vive no anonimato. A gente não sabe o nome, a gente não sabe muitas informações dele. Mas esse menino teve algumas atitudes que Deus ministrou ao meu coração sobre a vida dele. Não dá para falar muita coisa dele, mas a gente pode imaginar. Jesus, no versículo 3, diz que subiu ao monte. Provavelmente esse menino, isso são conjecturas que eu estou falando, mas a gente pode imaginar. Esse menino levantou bem cedo, porque imagina, subir um monte. Não é muito fácil, não é muito rápido, não é verdade? Leva tempo. E a palavra de Deus diz que ele veio com um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. Ele preparou um cestinho de lanche. Pouco ou muito? O que vocês acham? Pouco ou muito? Não dá para saber, né? Se a gente for considerar que era um rapaz e era um adolescente,
talvez 5 pães e 2 peixinhos era até pouco. Talvez essa quantidade tenha sido para o dia todo, para várias refeições. Talvez tenha sido uma quantidade para dividir com alguém. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele se preparou para encontrar com Jesus munido de alimentação. Por que de munido de alimentação? E aqui a gente aprende algo. A gente que é mãe, quando vai sair com o filho da gente, se a gente sabe que vai demorar e que a gente quer ir sem pressa, a gente prepara um lanchinho, leva mais mamadeira. E eu imagino que foi isso que aconteceu com esse menino. Ele preparou a sua refeição porque ele sabia que ia seguir Jesus, talvez sabia que ia subir o monte, mas ele se preparou para ouvir Jesus sem pressa. Se preparou. E aqui a gente já tem um ensinamento, que inclusive nos faz lembrar um ensinamento que o pastor pregou uns 2 ou 3 domingos, sobre Maria. Né? Aquele coração que tem o desejo de sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus. Que tem o coração, tem a expectativa de ficar tempo com Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus, mesmo cansado, ele acolheu a multidão. Em outro texto bíblico, vocês pegarem lá Lucas 9, Marcos 6, que é o mesmo texto sobre a multiplicação de pães, ele fala que Jesus ministrou sobre o reino de Deus para a multidão, socorreu, curou naquele mesmo lugar onde houve a multiplicação de pães. E eu imagino que o menino estava ali, olhando, vendo tudo. Não é? E, ao cair da tarde, então, Jesus conhece as nossas necessidades, né? E ele viu, porque Jesus conhece as nossas necessidades, ele viu que havia uma fome física também daquela multidão. E aí ele diz para os seus discípulos, o pastor até ressaltou isso no domingo, em Lucas 9, vou repetir o que está em Lucas 9, diz assim, Jesus chama os discípulos e fala assim, dá-lhes vós mesmos de comer. Em Marcos 6, Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E de ver. O que Jesus estava ensinando para os discípulos? Que a base da multiplicação era o que eles tinham. Quantos pães vocês têm? E de ver. A base da multiplicação é o que eles tinham. E eu imagino, não dá para afirmar isso, né? Não sei em que posição estava aquele menino, mas a atitude dos discípulos foi, a gente vai ver, bem diferente da do menino, né? No texto bíblico, em outro texto bíblico do Evangelho, fala que os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão para que cada um fosse nas aldeias mais próximas ali e buscasse o seu próprio alimento. Os discípulos não queriam assumir a responsabilidade de alimentar a multidão. Essa é aqui a grande verdade. Talvez a gente até pudesse dizer, né, pastor, nesse momento, lembrando do que nós já aprendemos, que eles não eram tão discípulos ainda, eles ainda eram convencidos de algumas verdades bíblicas. Mas a verdade é que os discípulos que andavam com Jesus, que viam os milagres, não puderam alimentar a multidão. E um menino que estava no meio da multidão, um rapaz, se apresentou. O texto bíblico não fala se apresentou. No verso 9 diz assim, André informando, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas eu imagino que ele deve ter se apresentado, porque procurar numa multidão de 5.000 homens, sem considerar mulheres e crianças, não devia ser fácil achar alguém com um cestinho.
Mas mesmo que ele não tenha se apresentado, ele foi alguém que entregou o seu cestinho. Porque ele poderia ter ficado quietinho e falado, multidão, os discípulos não se prepararam, eu vim preparado. Não é? Escondido ali o cestinho dele, mas ele entregou o seu cestinho. E nisso nós podemos tirar uma lição, não é? Tenha o menino se apresentado ou não, ele entregou o cestinho. Ele apresentou o seu cestinho diante de Jesus. E ele foi usado para alimentar uma multidão. Quando eu falei aqui, o texto bíblico fala 5.000, porque só se contavam os homens, né? Mas haviam mulheres e crianças. Provavelmente tinha mais de 10.000 pessoas que foram alimentadas com esse cestinho do menino. E eu imagino a satisfação desse menino depois de ver o milagre, de ver Jesus manifestar o seu poder, de saber que um novo milagre ia acontecer nas mãos de Jesus. Quando Jesus viu aquele cestinho entregue, ele manifestou o seu poder. E eu fiquei pensando, o pastor sempre fala um texto bíblico aqui, uma passagem, tanto para líderes como na igreja, ele fala assim, que o povo, a igreja primitiva, ela perseverava nas orações, repartia um pão, e Deus acrescentava. Deus acrescentava. E eu fiquei pensando nesse texto bíblico aqui. É exatamente isso, não é, que aconteceu. Quando se persevera na oração, quando se reparte o pão, Deus acrescenta, Deus multiplica. Amém? E é essa palavra que eu creio que Deus quer ministrar no nosso coração nessa noite. Há um contraste muito forte aqui de discípulos, da atitude dos discípulos e a atitude do menino. Eu creio que todos que nós estamos aqui não buscamos ser discípulos, né? Mas, se a gente for ver as atitudes dos discípulos, o pastor já adiantou isso no domingo, falou sobre Filipe, né? Filipe representa a pessoa calculista, que quer prova de tudo para crer, né? Filipe, em algum momento eu vi em alguma Bíblia a menção de que ele tinha uma origem grega, que talvez Filipe aqui representasse a razão, a lógica, né? As possibilidades humanas para tentar resolver um problema. Mas, humanamente, não existem soluções para matar a fome do povo. Filipe pensa que a fome é um problema da multidão. É problema deles. E Jesus ensina, no texto da multiplicação, que a fome da multidão é um problema dos discípulos. Quantas vezes, fiquei pensando nisso, quantas vezes nós não somos assim como Filipe, né? Se uma pessoa tem uma fome espiritual, ela que procura o alimento, ela é problema dela. Mas Jesus diz diferente, que nós somos discípulos que temos que alimentar a multidão. E André? André é um pescador que também não resolveu o problema. Alguém que foi incapaz de resolver e que disse que a solução estava fora dele. Falou, tá aí um rapaz, eu tiro de mim a minha responsabilidade. Esse rapaz aí talvez possa ajudar. Eu não posso. E Deus falou assim, fortemente no meu coração. Desculpa, porque, pastor, eu sempre, quando prego, eu choro mesmo. É assim mesmo. Deus falou fortemente no meu coração. Quantas vezes nós não somos Filipes, que não nos responsabilizamos? Ou, às vezes, André, que não nos envolvemos com o milagre de Deus. E é essa palavra que eu queria deixar nessa noite para nós. A primeira parte da palavra é a palavra de balanço. O quanto nós aprendemos. O quanto Deus
multiplicou o pão e o peixe, o quanto Deus foi bom para conosco, o quanto Ele encheu o nosso cestinho. E a segunda parte da mensagem dessa noite é essa. Quantos de nós estamos disposto a ser como esse rapaz? De deixar ser usado para alimentar uma multidão. Como Jesus ensinou nessa passagem. Para nós poderíamos ter aqui 10 mil. 10 mil, numa reunião de macrocélula. Se um rapaz, um menino, entregar o seu cestinho. E a palavra dessa noite, desculpa, mas a palavra é que Deus quer usar você e eu. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, nós precisamos dele, mas Ele quer contar com você para alimentar a multidão. Amém? Ele quer que você entregue o seu cestinho. Tudo que Deus colocou, como o pastor falou aqui, talvez você fale, não sei muita coisa. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Olha, eu só sei que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, vive está e vai vir me buscar. 5 pães já, né? 2 peixinhos. Olha, eu sei da cruz e eu sei da vida eterna. Está suficiente. O seu cestinho está cheio. É mais do que suficiente para alimentar a multidão. E o que Deus quer de você nessa noite, e quer de mim, é nos usar. Mas nós precisamos ter a atitude desse menino de buscar estar perto, ouvir Jesus sem pressa. E entender que milagres maiores podem acontecer e vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se aquele menino, eu li aquele texto bíblico de João 5,20, Jesus falando lá, milagres maiores vão acontecer para vocês ficarem maravilhados. Eu não sei se a multidão que estava lá, a Bíblia fala que a multidão que viu as curas, o discurso de Jesus, seguiu ele pelas curas. Eu não sei se aquele menino estava lá, se ele ouviu, mas, de qualquer forma, a gente sabe que ele entendeu que, se ele colocasse na mão de Jesus, o milagre aconteceria. Então, nessa noite, que nós possamos estar dispostos e nos entregar na mão de Deus, entregar o nosso cestinho. Entrega, tenta repartir com mais um. Porque se você entrega o um, Jesus manifesta o seu poder e alimenta uma multidão. 10 mil. Começa com um. Né? Escolha nessa noite participar do milagre. Amém, irmão? Nós já temos mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos. Quantos pães vocês têm? E de ver, e de ver. Jesus fala nessa noite para mim e para você. Quantos pães você tem aí no seu cestinho? Quantos peixes você tem aí no seu cestinho? Vai ver, vai ver. E entrega na mão de Jesus. Porque Ele quer usar você para alimentar uma multidão que está sedenta, com fome de Deus. Amém, irmãos? Então, nessa noite, essa palavra que eu queria compartilhar, uma palavra que ficou no meu coração durante toda a semana, da entrega do cestinho. Esse ano, Deus encheu o seu cestinho. Você tem mais do que suficiente para nos planejarmos e, no ano que vem, nós alimentarmos uma multidão. Amém, irmãos? Então, nessa noite, queria que você tivesse um momento com Deus. Você e Deus. A palavra dessa noite é você e Deus. Você e Deus. Que você colocasse a sua vida diante de Deus. Como você vai reagir diante de Deus? Felipe? André? Ou um menino que quer ver Jesus manifestar o seu poder? Pai, muito obrigada.
Te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Muito obrigado por cada reunião, cada mover do Teu Espírito Santo, cada pessoa que foi curada, cada pessoa que foi liberta na alma e no espírito, cada pessoa que assumiu um compromisso com o Senhor, se batizando, cada pessoa que, ouvindo a Tua palavra, mudou o estilo de vida. Muito obrigada, Pai. Nessa noite de macrocélula, nós Te agradecemos muito por toda a multiplicação que aconteceu no mundo espiritual e no mundo físico. Pai, mas nessa noite nós queremos entregar aquilo que nós recebemos de Ti no Teu altar. Nós queremos entregar o nosso cestinho para o Senhor e queremos repartir e decidir ajudar no milagre. Pai, nós já temos, como o Senhor ensinou os Seus discípulos, nós temos mais do que o suficiente para alimentar uma multidão. E eu sei que o Senhor espera de nós o nosso coração voltado ao Senhor e a nossa entrega total, para que o Senhor acrescente e acrescente e acrescente e acrescente, a ponto de sobrar, como aconteceu na multiplicação. Pai, eu creio nisso no meu coração, Pai. E que nessa noite nós possamos sair, Senhor, com essa palavra no nosso coração, incomodando, mas nos ajustando ao Teu propósito e ao Teu chamado, Pai. Pai, muda-nos, ó Pai. Tira de nós atitudes de Felipe, de André, mas que nós possamos voltar à pureza, ao primeiro amor de uma criança, de um rapaz, de um menino, que entrega tudo ao Teu altar, ó Pai. É isso que nós queremos nessa noite. Eu creio. E eu creio que a multiplicação das nossas células virá. E eu creio que ela já está acontecendo, porque ela começa em nós, ó Pai. Abençoa cada um que entrou essa noite aqui, Pai. Derrama das Suas ricas bênçãos. Enche o cestinho, mas também move o coração para fazer a Tua obra, para participar da Tua obra. É a oração que eu tenho nessa noite. É o meu pedido que eu coloco diante do Teu altar nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui diferentes como entramos. Essa é a minha oração e eu creio nisso, em nome de Jesus.